Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Momento Coopera Podcast, o nosso podcast da Coopera, para trazer aqui para a mesa histórias de cooperados para inspirar você, cooperado que nos acompanha. Histórias de vida, de empreendedorismo, de carreira, para você ficar com a gente até o fim desse episódio, porque vai valer a pena. Hoje a gente vai falar de vida, carreira, comunicação, do jornalismo de modo geral. Eu e o presidente da Coopera conduziremos essa conversa boa, né, presidente? Tudo bem? Tudo bem, Giovana, é verdade. E a nossa entrevistada de hoje, ela entende de CTG, TV, rádio, né? Bastante de TV, bastante de rádio, igreja católica, né? A nossa entrevistada hoje é a Eliane Gonçalves. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Gi, presidente, obrigada. Consigo me encaixar em algumas desses itens que você mencionou. Eu sou bem atuante no jornalismo, na igreja, adoro dançar. Não entendo muito de CTG, mas de dança gaúcha eu entendo. Mas foi uma boa abertura. Eu ficaria, se eu não soubesse quem era, eu ficaria curiosa para saber quem era. Muito bom. Eliane, deixa eu começar te fazendo uma pergunta que eu acho que muita gente faz. Quando você passa na rua, as pessoas lembram, te conheço de algum lugar, esse rosto ele é tão familiar, essa voz é tão familiar, acontece? Acontece muito ainda. A gente vai ao supermercado, principalmente no supermercado, né? Já me peguei várias vezes as pessoas olhando de canto, assim, cochichando, tipo, batendo no ombro, assim, ó, é ela, não é, não, é ela. Aí eu vou chegando perto, vou me aproximando, às vezes a gente se sente, assim, à vontade, confortável de dizer assim, olha, sou eu, né? Mas muitas vezes eu deixo as pessoas com aquela curiosidade, né? Será que é? Será que não é? Mas é muito legal o que a TV proporciona, né? Essa vitrine. Eu fiquei 10 anos na RBS, reportagem de rua, depois a bancada do RBS Notícias, depois a bancada do Jornal do Almoço, e me proporcionou essa vitrine, assim, esse reconhecimento na rua, e é muito legal ver, porque as pessoas olham, elas me viam todos os dias, então elas se sentem íntimas, né? E às vezes a gente olha assim, meu Deus, será que eu conheço? Tá cochichando porque eu conheço? Mas não, é por causa da TV. E é muito gratificante ter esse retorno até hoje, né? Eu saí da TV em 2016, da RBS, em 2016, e até hoje as pessoas ainda me abordam nesse sentido, assim, de lembrarem de mim da TV. Mas aí quando tu tens oportunidade, tu te identifica. Eu costumo me identificar, presidente, porque eu fico naquela... Eu gosto, assim, de ter essa troca com as pessoas, né? E às vezes as pessoas acham, assim, porque é jornalista, porque aparece na TV, de longe. Não é daqui, é de fora. Ah, é lá da capital. E eu gosto de mostrar, não, eu sou daqui, eu sou de Forquilinha, eu sou aqui da região sul. Então, eu gosto de me identificar por causa disso, assim, para mostrar que tem profissionais aqui da nossa região, que os profissionais são daqui, mas nesse sentido mesmo, assim, de mostrar que eu sou daqui, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu moro em Forquilinha, que eu sou de Forquilinha. Então, eu faço questão de me identificar por conta disso, assim, olha, eu sou daqui, eu moro em Forquilinha, aqui no bairro Vila Lourdes, pertinho, então eu gosto muito de me identificar por conta disso. Muito legal. E tu falasse, assim, dessa trajetória de mais de 10 anos na RBS, de toda essa trajetória de TV, mas as tuas primeiras experiências profissionais, elas já foram em televisão, rádio, foram na comunicação? Não. Eu comecei muito cedo trabalhando... E já passei por diversos setores, assim, eu já fui secretária numa oficina mecânica, eu já trabalhei como caixa num posto de combustível, eu já trabalhei atuando no Banco do Brasil, no atendimento aos idosos, principalmente, lá na frente, com dificuldades nas máquinas, enfim. Eu trabalhei numa gráfica também, fazendo livros, editando livros, fazendo cartazes, cartão de visita, então atuei 2 anos numa gráfica também. O meu primeiro trabalho de carteira assinado foi vendendo sapatos. Eu era vendedora de sapatos numa loja de Forquilinha, que existe até hoje, e foi a primeira experiência com carteira assinada, mas antes disso eu já tinha atuado nesses outros setores que eu mencionei. E em algum momento, durante essas experiências todas que você teve no mercado financeiro, no comércio, gráfica, você se imaginou talvez sendo uma gerente de contas, seguindo outra área que não fosse a comunicação? Talvez direito.
Eu já tinha me imaginado fazendo direito por conta de um tio meu, que me influenciava muito a querer estudar mais, a procurar fazer um ensino superior. E ele dizia assim, ó, faz direito, quem sabe tu se torna uma delegada, depois tu presta concurso para ser juíza, eu acho que é uma carreira legal e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça de fazer direito. Mas quando eu terminei o terceirão, eu disse, meu Deus, será que é direito mesmo que eu quero fazer? Aí eu fiquei, né, naquela, faço ou não faço? Aí, como eu já tinha atuado numa rádio comunitária, também de Forquilinha, eu disse assim, não, eu acho que eu quero fazer comunicação. Acho que eu quero fazer jornalismo. Foi onde que eu disse, não, vou fazer, a faculdade era em Tubarão, na época, foi em 2001. Eu assim, é para lá que eu vou. Foi onde que eu decidi por conta da rádio comunitária. Perfeito. Mas eu tinha tudo para fazer direito. Decidiu fazer o jornalismo direito, né? Direito? Se eu não fizesse direito, o pai puxava a orelha, viu? E tu nunca pensasse em ir para o lado político, ser candidata, alguma coisa na área política? Eu aprendi a gostar de política em 2006, que foi a minha primeira experiência na área do jornalismo. Fiz assessoria de imprensa em 2006 para a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Na época, o secretário era o Acélio Casagrande, hoje secretário de Saúde de Criciúma. E ali eu comecei a entender um pouco mais de política. Eu não gostava de política. Eu tinha... Não era a editoria preferida. Não era a minha preferida. Era uma das mais odiadas, na verdade. E a partir dali, eu comecei a entender como é que funciona a política. E eu passei a gostar. Passei a me interessar um pouco mais, a pesquisar mais sobre o assunto, acompanhar as notícias da nossa região, principalmente as eleições. O pai sempre teve muita participação, uma participação mais ativa, mas eu sempre fiquei de lado, assim, sempre observando de longe. E quando eu entrei na regional em 2006, eu disse, opa, eu acho que é legal, eu acho que eu poderia, né, me envolver um pouco mais. E eu tive uma oportunidade, recebi alguns convites depois que eu saí da RBS, por exemplo, em 2016, para ser candidata a vereadora da cidade. Mas aí eu pensei bem, o que eu gosto mais? Da política, de fazer política, ou eu gosto de noticiar a política? E a profissão falou mais alto, assim, eu amo comunicar, eu amo a minha profissão, jornalismo, então, assim, não, eu vou continuar gostando e acompanhando, mas para noticiar, para informar, para levar informação até os meus ouvintes, os telespectadores, enfim, mas não me envolvendo como um agente público, por exemplo. Comunicando política, né? Comunicando política, é isso aí. Você falou da experiência na rádio comunitária em Forquilinha. Foi a primeira experiência na comunicação? A primeira? Eu tinha 14 anos. Tinha 14 anos, super tímida, muito tímida, assim. Aí um tio fazia um programa aos domingos, ele me levava. E ele colocava eu ler os comerciais. Não, tu vai começar, então, fazendo os comerciais para mim. Porque eu tinha uma dicção boa, lia bem e tal. Então, ele achou que... Só que eu lia muito rápido. Um comercial de 30 segundos eu fazia em 15. Então, eu comecei ali com ele, fazendo os comerciais. Aos poucos, ele foi me inserindo mais no programa dele. Era um programa de música gaúcha, programa de entretenimento. Ele foi me inserindo. Eu fui pegando gosto pelo microfone e, de repente, ele disse, não, tu vai ter um programa teu agora. Um programa diário. E eu comecei a fazer um programa com a leitura de horóscopo, de novelas, chamando músicas. E comecei no entretenimento aos 14 anos, no rádio. E depois, né, depois de um tempo, depois que eu terminei o terceirão, que eu entrei para o jornalismo. Fiz jornalismo por causa do rádio, da rádio comunitária. E engraçado, depois daí do período na TV, você retornou para o rádio. Tem um dos veículos que faz teu coração bater mais forte, a TV ou o rádio? Ai, que pergunta difícil, Gi. Hoje eu atuo nas duas áreas, né? No rádio e na TV. Eu sempre digo assim, ó, não me peçam para escolher. Porque eu gosto muito do rádio que eu faço hoje, da liberdade que o rádio dá, das entrevistas que a gente faz. Eu realizo de 4 a 5, 6 entrevistas por dia dentro do programa de manhã na Onda Jovem. E eu gosto muito disso, desse contato, dessa conversa com as pessoas de diferentes áreas, do conhecimento que a gente acaba adquirindo durante as entrevistas. E na TV hoje eu estou nos bastidores,
que eu amo muito conduzir o Balanço Geral na NDTV. Adoro aquilo ali de estar criando quadros novos, séries novas, pensando em reportagens especiais, pensando em entrevistas ao vivo que a gente pode colocar, temas interessantes. Então, são duas coisas um pouquinho diferentes, mas que são a minha paixão, assim. E eu não saberia dizer para ti hoje, assim, fico na TV ou fico no rádio. Não sei escolher. Eu vou fazer uma pergunta agora, que quem está nos acompanhando, que tem uma empresa ou está investindo na sua própria marca pessoal, digamos assim, na internet, o que é preciso para virar notícia nos veículos tradicionais? O que configura, Eliane, o valor notícia de um fato ou de alguma coisa para você que nos acompanha? Eu quero que a minha empresa vire notícia boa, evidentemente. A minha empresa, ou algo que eu fiz aqui, ou que eu vire notícia. O que é preciso? O que entraria no seu jornal? Quando é coisa ruim, a gente já sabe, né? Não precisa nem falar o que vira notícia. E, infelizmente, chama bastante atenção. As pessoas gostam de ver, às vezes, tragédias, notícias ruins. Mas uma coisa boa, ela tem que ser de interesse público, né? As pessoas têm que se sentir representadas naquela informação ou contempladas com aquela notícia. Então, se a empresa tem uma iniciativa que possa contemplar daqui a pouco a comunidade, ou que vai trazer um benefício, por exemplo, para a saúde dos nossos ouvintes ou dos nossos telespectadores. Então, é isso que torna a notícia relevante, assim, a informação relevante. Então, tem que ser de interesse público, tem que ser de interesse da comunidade, tem que ser um serviço que é ofertado gratuitamente para a comunidade, para que a comunidade saiba o que tem à sua disposição. Ou tem que ser, daqui a pouco, quando a gente fala de iniciativas de novas tecnologias que possam melhorar um tratamento de saúde, por exemplo, né, que é uma inovação que a gente tem muito aqui na nossa região. Então, o principal para mim é essa coletividade. É a informação que vai ser importante para a comunidade, que vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão vendo, que estão assistindo, que estão ouvindo aquela informação. Meio ambiente também dá uma notícia boa? Sempre. Principalmente iniciativas que contribuam, né, para a preservação do nosso meio ambiente. A questão da água, a questão da energia, que também está ligada à questão do meio ambiente. Então, o meio ambiente é sempre pauta no nosso dia a dia, assim. Seja uma iniciativa positiva, seja algo que esteja fazendo, que esteja danificando, né, que não esteja preservando a natureza, mas a gente sempre, de alguma forma, está lidando com notícias no dia a dia nesse sentido, assim, principalmente no intuito de preservar. É possível que amanhã você receba algum pedido de notícia relacionado ao meio ambiente vindo do Almir, já. Sentiu direta. Tinha alguma coisinha. Tinha um tom de consulta. E eu acho que a Coopera tem essa preocupação também, né, presidente? Tem com bastante, o meio ambiente, inclusive, né? A gente conversava hoje sobre um projeto que nós estamos estudando para captar o material reciclado e trocar em benefícios. Perfeito. Para os cooperados. Para os cooperados. Quero saber mais depois, Só um presidente. spoiler. Não, é um estudo ainda. E é um spoiler também de algo que está por vir. Muito bom. Agora, a gente falou do que é notícia. A gente está vivendo uma era bem delicada, um momento delicado, principalmente dos últimos 10 anos para cá, mas dos últimos 5 foram um marco significativo das fake news. De a gente receber muita informação, principalmente via WhatsApp, né, de maneira mais central no WhatsApp, que não procede. Como identificar uma fake news, Eliane? Principalmente na área da política, né, Gi? A gente viu muito as fake news sendo utilizadas nas eleições, por exemplo, nas eleições para a presidência da República, nas 2 últimas, na verdade, assim. E é bem interessante, assim, porque a gente recebe o tempo todo, né? É muita informação que chega o tempo todo, e daí realmente é difícil, às vezes, de identificar, principalmente quem não está no meio, quem não está lendo muito, mas acho que talvez uma das principais formas da gente identificar a fake news é não ficar só na manchete, não ler só o título da informação, né? Acho que é importante a gente abrir a notícia, ler o contexto, verificar datas, porque às vezes a informação está tirada de um contexto, de um período que foi lá há 4 anos, foi lá há 10 anos, estão colocando como se fosse uma informação atual. Então é importante não ler só o título, o subtítulo ali, é importante abrir a informação, verificar o site também, acho que é bem importante, a informação de onde vem. É de um veículo confiável?
de TV, de rádio, de internet, sites, são muitos, são milhões aí, Brasil afora, e muitos fabricando informações falsas, né, o tempo todo. Então, é importante verificar bem. Se é um site que você não conhece, que nunca viu, já tem que desconfiar. Então, é importante a gente ficar bem atento a essas situações e, principalmente, se certifique da informação. Leia a matéria completa, a data, se certifica da data e do veículo de comunicação que divulgou a informação. Só essa dica de já não ler só a manchete já é uma excelente entrega aqui para que as pessoas não fiquem só... Porque é o mais comum mesmo de a gente sair falando sobre algo e ouvir as pessoas falando sobre algo que elas só leram a manchete, estão propagando e é a notícia, sei lá, de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Perfeito. Ô, Eliane, como é que você lida com pressão com prazos apertados? Porque... quem está nos acompanhando, imagina, principalmente em televisão, que quem apresenta o jornal está ali apresentando o jornal e que ela vai 11 horas lá para a TV, se arruma e fica na frente da câmera. Mas não, a rotina ela é pesada no sentido de selecionar notícias e sempre com prazo apertado. Às vezes você está no ar no jornal e a matéria não está pronta ainda. Como é conviver com isso? Foi difícil aprender a conviver com prazo apertado? Foi difícil. No começo a gente quer se escabelar toda, né? É bem complicado, mas com o tempo, com a experiência, com a prática, com a vivência, porque o jornalismo é isso todos os dias. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça, se eu for entrar em desespero todos os dias em que a matéria não está pronta ainda, o jornal já está no ar, eu preciso colocar a matéria no ar ainda, aí eu comecei a fazer um trabalho psicológico, assim, eu comigo mesma, assim, né, de entender que é isso, é da função, é do nosso dia a dia, do jornalismo, e comecei a trabalhar mais isso na minha mente para conseguir, hoje eu lido com tranquilidade e com a pressão, com os prazos apertados, eu consigo lidar, mas já são aí 17, 18 anos de profissão. Então, a gente acaba acostumando com essa pressão que é no dia a dia. Porque a notícia não tem hora para acontecer, né? Aconteceu de manhã, tu manda a equipe, vai, aí tu tem que ficar monitorando. E tem que ficar buscando a informação na fonte oficial, para poder levar a informação corretamente também para os ouvintes, para os telespectadores. Mas hoje eu consigo lidar de uma maneira diferente, mas já foi bem mais difícil. Mas isso é diário, né? É constante. Todos os dias, o jornal está no ar, acontece alguma coisa, né? A matéria não chega, deu problema na matéria, a gente tem que substituir. A gente vai lá, o apresentador, ele improvisa, ele pede desculpas. Olha, prometemos essa matéria, não chegou em tempo, mas a gente vai colocar um outro material no ar. Aí, isso a gente vai... Jogo de cintura. Jogo de cintura. E conversando com o telespectador, porque hoje em dia o jornalismo mudou muito, né? Não é mais aquela coisa quadrada, que tem que ser ali, aquele padrãozinho. A gente conversa com o telespectador, olha... Aconteceu um problema. E bem nesse tom mesmo, assim, sabe? De conversa, como se o telespectador estivesse ali na sua frente. Então, hoje, o apresentador também, ele lida com isso, tenta lidar de uma maneira tranquila e normal. A gente tenta não levar para o lado, não é normal acontecer. Não, é normal. Todos os dias do jogo. Acontece, é do jogo. Muito bem. É que trabalha com máquinas e com pessoas, né? Sim. Às vezes as pessoas também falham ou as máquinas falham. Era isso que eu ia perguntar, como é que fazia mas já foi respondido nesse improviso. E aconteceu assim alguma coisa interessante para nós agora, né? Que foi preocupante no momento, que aconteceu imprevisto. Uma gafe também, algo... Coisas preocupantes acontecem. O entrevistado, por exemplo, quando a gente leva entrevistas ao vivo, quando a gente não conhece a pessoa, será que vai render? Será que não vai render? E já teve entrevistado que travou. Por isso que o apresentador ele tem que estar muito bem preparado para a entrevista, porque daí ele ajuda, né? Ele meio que vai conduzindo, meio que dando sugestões de respostas pro convidado. Eu já tive uma oportunidade em que o convidado simplesmente travou. Ficou vermelho, assim, na hora, travou. Aí a gente, como já tinha estudado o assunto, a gente vai tentando, naquele jogo de cintura, dar meio que sugestões de resposta, tentar deixar ele mais tranquilo para que ele consiga respirar, porque às vezes no nervosismo a gente não consegue respirar direito, né? E começa a faltar o ar. E isso é bem comum. Já teve gafes, teve várias, né? Tivemos várias gafes, várias vezes, e eu nunca me esqueço uma vez que eu dei boa tarde para mim mesma. Presidente,
para mim mesma, assim, eu estava apresentando o jornal com o Douglas Nazário, e ele assim, boa tarde, Eliane, boa tarde a todos, assim, boa tarde, Douglas, boa tarde, Eliane, e seguiu automático, e seguiu o jornal, né, dando boa tarde para mim mesma, como se eu tivesse dado para o telespectador, e foi tudo normal. Depois, quando terminou o bloco do jornal, assim, como assim, boa tarde, Eliane, né? O ego é tão grande, assim, que precisa dar boa tarde para ti mesma. Só faltou a resposta, né? Eliane, e a gente falou da editoria, dessa questão de lidar com prazos, mas outra coisa com a qual o jornalista tem que conviver é se manter atualizado sobre vários assuntos. A gente é multidisciplinar, digamos assim. A gente tem que entender um pouquinho de política, um pouquinho de esporte. Ainda hoje, você separa um tempinho na sua rotina para ler todos os jornais? Como é que você se mantém atualizada sobre tantos assuntos diferentes? Para ler tudo a gente não consegue, assim, mas a gente tenta dar uma boa avaliada. E a gente, lendo materiais que a gente recebe de assessorias de imprensa, de empresas, de prefeituras, dando uma passada nos portais de notícias que a gente tem acesso, que são confiáveis, que a gente sabe que pesquisa a fonte, sentando e trocando ideias com os produtores, né? Porque daí a gente tem uma equipe que levam assuntos. Então, a gente tenta se manter assistindo outros telejornais, assistindo a concorrência, ouvindo a concorrência. Acho que é bem importante a gente estar antenado em tudo. Se a concorrência está dando, por que eu não estou dando? Por que essa informação não chegou até mim? Então, a gente está sempre correndo atrás, assim, e ouvindo muito, conversando com fontes. Tem muitas vezes que... Hoje em dia, a gente faz tudo pelo WhatsApp, né? Uma conversa. Mas eu sempre digo para os produtores lá da TV, por exemplo, gente, liga. Um papo, às vezes, uma conversa de 5 minutos com uma pessoa, você dali vai tirar várias sugestões de reportagens, para não ficar naquele comodismo, naquele conforto de só estar recebendo materiais de assessoria de imprensa. Então, muitas vezes, a gente pega o telefone, liga para o cara lá, o gerente regional da Epagre, por exemplo, que eu adoro pautas de agricultura, né? E eu ligo para ele, o Edson Borba, para conversar. E aí, o que tem? O que está rolando na agricultura? Qual é o tempo é do que agora? É do arroz? É das frutas? Então, nessa conversa, às vezes surgem alguns assuntos que ninguém deu. Então, acho que conversar com as pessoas também é uma forma de se manter atualizado. Com certeza, eu ia perguntar para ela qual era a editoria que ela mais gostava de cobrir. A agricultura. Agricultura, muito bom. Eu ia perguntar também sobre uma situação que eu vi no final de um jornal que você apresentou, que você dançou. E aquilo teve um engajamento na internet que foi muito legal. Eu não sei se você ia fazer essa pergunta, presidente, mas eu ia perguntar a relação dela com a dança, porque dança muito bem no vídeo ali do encerramento. É verdade, na abertura visto. ela já deu uma dica, que ela dança bem. Então, você deu a dica do CTG primeiro, do CTG, né? mas aí ela entrou com a dança. É isso que nós queremos saber, se dança bem. Presidente, a dança gaúcha tem tudo a ver com a minha vida, assim. O meu pai tem uma banda e eu já nasci com o pai tocando em bailes gaúchos, assim. Então, eles têm a banda há mais de 40 anos. E eu sempre ouvi isso. Sempre ouvi música gaúcha. Lá em casa sempre foi. O pai nunca deixou tocar outra coisa no rádio. Gaúcho, sertanejo. E já indo cedo para os bailes, assim. Então, a minha família toda dança, gosta da música gaúcha, então meio que foi natural, assim, para eu aprender a dançar. Então, eu não me lembro quando que eu aprendi a dançar, eu sei que eu sei dançar desde muito nova, assim, desde muito pequena. E sempre gostei de frequentar os bailões gaúchos aí da região, e CTGs também. Com vestido de prenda? Com vestido de prenda. Já tive coleção de vestido de prenda. Hoje eu me desfiz de alguns, né, porque os anos vão passando, né, também. Mas ainda tenho vestidos para, de vez em quando, sair e dançar. Cheguei a dar aula de dança também, por conta disso, né? A gente estudou um pouquinho de onde surgiu a dança, dos ritmos, né? Porque dentro da música gaúcha são vários os ritmos, né? Tem valsa, tem vaneira, tem rancheira, tem Olha shot, só, pra mim era tem vaneirão. chamamé. Olha só. São vários ritmos dentro da música gaúcha. Então, a gente foi buscando conhecimento, se aperfeiçoando, e aí eu fui para dar aula de dança. Formei umas 2 ou 3 turmas, eu acho. Que bacana. Olha só que curiosidade. Que Verdade. não Mas tocou a música gaúcha, o pezinho já começa a coçar, já para querer dançar. Daí o marido acompanha, dança também? A gente se conheceu no bailão. A gente se conheceu no bailão. Ele trabalhava numa banda de música gaúcha, lá de Sombrio. E eu fui num baile gaúcho, a gente se conheceu, se olhou
E eu disse assim, eu acho que é aqui. E aí, como ele sabia também da minha trajetória com a música gaúcha, do meu pai, enfim, deu tudo certo, assim, sabe? A gente se encontrou. Eu acho que tem coisas assim, sempre se fala que os opostos se atraem, né? Mas a gente tem muita coisa parecida, assim, e uma delas é o gosto pela música gaúcha. Mas cantar você nunca... Não, só dançar. Toca algum instrumento também, cantar? Ai, não toco. Eu cantei uma vez Beijinho Doce, adoro essa música. Junto, no ensaio da banda do pai, assim. Eu pedi pra deixar, deixa eu cantar. Aí o tio, tá, vem cá, vamos cantar Beijinho Doce, então. Mas só isso, assim, não passou desse ensaio. O pai nunca incentivou, nunca motivou, assim. Ele queria que a gente fizesse uma faculdade. Ó, vocês têm que ir pra faculdade. É isso que eu quero de vocês. Porque ele sabe de todos os obstáculos que ele teve nessa trajetória de dono de banda, sabe? Não é uma vida fácil, tranquila, tá longe da família nos fins de semana, longe das festas de família, festas de casamento, enquanto eles estavam nos bailes, a gente ia para outro lado, né? Para curtir e aproveitar a festa. E o pai teve sempre muito longe por conta dos bailes. Então, ele não queria que a gente tivesse a mesma vida que ele. Hoje, ele tá com mais de 60, ele continua no ramo, continua com isso, mas ele sempre incentivou, pelo menos as duas filhas mulheres, a fazer uma faculdade. O filho homem já não, já seguiu o caminho, toca guitarra, tá junto na banda. Então, o meu irmão tá junto com o pai. Tu já falasse várias vezes pai. Qual é a tua relação com o teu pai? O meu pai é o meu exemplo, assim, presidente. É o meu exemplo, assim. E ele é meu exemplo de força, de dedicação, de superação. Se não fosse por ele, muitas coisas não teriam acontecido assim na minha vida, na vida da minha família. Eu nasci no Paraná e a decisão de vir para Santa Catarina foi dele. E quando ele veio, ele não trouxe só a família dele, a mãe e os filhos. Ele trouxe o irmão com a esposa e os filhos, ele trouxe os pais dele com os outros irmãos que ainda eram solteiros. Então a gente veio em 3 famílias do Paraná para cá por decisão dele. Nossa. E foi a melhor escolha, assim. Foi a decisão certa. E se não fosse por ele, a gente talvez estaria lá no Paraná ainda, trabalhando na roça, com fumo. Qual era a cidade do Paraná? Eu nasci em Laranjeiras do Sul, Laranjeiras do Sul. mas eu estava morando, quando a gente se mudou para cá, em São Miguel do Iguaçu, na cidade de São Miguel. A gente morou em várias cidades lá do Paraná. Quase na fronteira. É bem Sim, no oeste. bem São pertinho. Miguel. Aham. Certo. Bem. Então, assim, o meu pai é o meu maior exemplo de força e de pessoas que não têm medo de meter a cara, de fazer, de correr atrás. Então, ele sempre ensinou isso pra gente, assim, ó, vai, mete a cara. Se não der certo, se tu tropeçar e cair, tá aí, vamos levantar, a família tá aqui pra te apoiar, pra se levantar de novo. Então, assim, ele já quebrou a cara várias vezes, mas se levantou, se reergueu, hoje tá bem. E é essa força que eu sempre me inspiro, sabe? Me inspiro nele. Como a referência paterna, ela Sim. espelhada, e a gente percebe isso na Eliane, né? Essa força, essa autoridade dentro do que ela faz. Isso, agora você contando sobre essa decisão tão firme, tão difícil que teu pai tomou lá atrás, mostra o quanto isso se refletiu na tua criação, na tua personalidade. Legal entender um pouquinho da genealogia, né? Queria perguntar sobre ela, sobre Eliane mãe, talvez, presidente? Que eu ia falar sobre a Coopera em seguidinha. Não, primeiro vamos explorar como esposa, como filha, né? Agora como mãe. O que é ser mãe para ti, né? E qual é a relação que tu tens com a tua filha, né? Como é que é essa tua relação com a filha? Eu vou cuidar para não chorar, tá, presidente? Porque depois que eu me tornei mãe, eu fiquei mais sensível, mais chorona, né? Qualquer coisa nova que ela faz, a gente já se encanta, já enche o olho de lágrimas, assim, a gente se emociona. Ser mãe, para mim, foi muito especial. Tá sendo muito especial. Minha menina tá com 3 anos, a Olivia, e todo dia tem uma coisa nova, diferente, e que me motiva a ser uma pessoa melhor. Hoje eu consigo entender muita coisa da minha mãe, por exemplo, que também é uma guerreira, uma pessoa forte também, e que sempre tentou educar os filhos ali, né? Na linha dura, rígida, mas com muito amor, assim, também. Hoje eu entendo os nãos que ela me deu, né? Como mãe, eu entendo a preocupação que ela tinha.
Então, hoje eu sou uma pessoa melhor por ser mãe, porque a gente começa a entender coisas que a gente não entendia antes, dos nãos que as mães dão pra gente, por exemplo. Hoje eu entendo por quê, né? Porque ela queria o meu melhor. Ela queria me proteger, ela queria me estar pertinho dela para eu ficar segura. Perto dela, ela sempre... Não, aqui pertinho de mim tu tá segura. Longe de mim tu não tá. E hoje, no meu trabalho também, eu consigo olhar os mais jovens com um olhar diferente, assim, já de acolhimento, não, vem para cá que eu vou te ajudar. Então, eu consigo ter essa sensibilidade maior até no meu trabalho por eu ser mãe. E a minha relação com a minha filha é tudo, assim, ela vai em todos os lugares comigo. Fazer as compras no supermercado, ela tá junto comigo. Eu vou fazer pilates, ela tá junto comigo. Eu vou fazer limpeza na casa. No último fim de semana até eu tava lá na faxina. Mãe, posso te ajudar? E ela quer ajudar. Aí ela pegou um paninho, colocou álcool lá no paninho e foi limpar, tirar poeira. Vou tirar poeira do balcão. Mãe, eu tô te ajudando, né? E isso pra mim é uma felicidade enorme, assim. Ela tá ali do meu lado, então ela é minha companheirinha, assim. É o meu tudo, assim. É minha parceira pra todas as horas, pra todos os momentos do dia. Existe uma preocupação tua com a educação dela que é diferente da que a tua mãe deu para ti, Sim. né? E agora, nesse mundo que a gente está vivendo, existe essa tua preocupação? Como é que eu vou educar? O que eu vou orientar? O que eu vou dizer para ela? Como que eu vou fazer? Muito, muito. Existe uma preocupação enorme, assim. Eu tento viver um dia de cada vez, estudando, buscando informações sobre como criar bem um filho, né? E a gente tenta no dia a dia ter essa conversa, tentar mostrar para ela o que é certo, o que é errado já desde pequena, tentando controlar a internet, o celular, né, as telas, colocando ela para brincar, as brincadeiras que a gente tinha antigamente, né, deixando ela brincar no barro, na lama, embaixo da chuva, para ela também sentir coisas que a gente sentiu na infância da gente, porque hoje está tão diferente, né, a gente percebe as crianças presas dentro de casa, talvez por um conforto do pai e da mãe que está na correria do dia a dia, e eu entendo e não julgo também, porque eu sei o quanto é corrido, o quanto é puxado criar uma criança, mas assim, ó, eu tento trazer ela para perto de mim sempre que possível, assim, se eu estou em casa, eu desligo, desconecto do celular, tento focar, estar com ela, ouvindo, porque eles querem conversar muito, eles querem falar muito. Ela eles é comunicativa como você? Diria que talvez até mais, porque a bichinha conversa. E eu tento dar essa atenção, porque eu acho que... sai daqui porque agora eu não posso. Se a gente começar a afastar, a gente só vai afastando cada vez mais. E daí a gente talvez vai perder o controle dessa educação, né? Então eu tento deixá-la sempre próxima de mim. E quando eu posso, eu coloco o celular de lado e tô atenta às brincadeiras que ela gosta de brincar, com os bichinhos, na rua, conversando, né? Imitando vozes. Você falou da correria do dia a dia, você sempre trabalhou bastante, sempre assumiu vários papéis. Foi uma decisão difícil ser mãe? Agora eu vou para a maternidade. Difícil não, assim, eu fui só adiando, né? Eu fui adiando esse compromisso da maternidade por saber dessa correria do dia a dia. Mas, assim, uma hora eu vou ter que achar um tempo. Aí a idade vai passando, né? Vai passando. Eu tive a Olivia com 38 anos. Então, eu disse, não, agora... Quando chegou lá em 2019, assim, agora é o tempo. A gente precisa... Em 2018, eu comecei o planejamento, assim. Em 2019, a Olivia nasceu. E eu disse, tem que ser agora. Porque vai ficando tarde... E eu fiquei com medo de não ter mais paciência, né? Porque dizem que a gente vai perdendo a paciência com o tempo. Eu acho que não. Eu sou uma pessoa bem paciente, bem tranquila. Mas, assim, tem que ter muita energia. O Rampinelli tem neta, né? Tem crianças em casa, sabe? Que a gente tem que ter muita energia para acompanhar. Porque eles correm o dia inteiro, eles falam o dia inteiro, e eles querem uma coisa, daqui a pouco eles já querem outra. E quando a gente pensa assim, não, agora acabou a bateria, tá na hora de dormir. Aí vem de novo com energia de novo. Assim, então, não foi uma decisão difícil, eu só fui adiando. Eu sabia que uma hora eu tinha que ser. Eu disse, não, eu quero ser mãe, eu quero ter o meu filho, a minha filha, eu quero poder sentir isso, entender o que é ser mãe.
E eu só adiei, mas chegou um momento, não, agora é o momento certo, agora é o momento ideal. Eu me preparei para esse momento. E se a Olivia pedir um irmãozinho ou uma irmãzinha? Ela já disse que não quer, por enquanto. Ela falou que não quer. Sabe por quê? Para não dividir o TT. Querida. A Olivia mamou até os 2 anos de idade. Ela tá com 3, mas porque eu não tinha mais leite. Mas hoje ela ainda chega perto assim, deixa eu sentir o cheirinho, mãe. Querida. Aí ela assim, mãe, o que tem que fazer para ter leite de novo? Deu assim, só se a mãe tiver outro bebê. Dela assim, não, mas aí a mãe vai dar o TT para outra. Então ela não quer dividir o TT. A Alice já foi fazer uma consulta sutil se Foi. ela tinha que... Achei muito engraçado. Ela perguntando o que eu tinha que fazer para ter leite de novo. A curiosidade da criança. A gente falou da Eliane profissional, da Eliane mãe, da Eliane que dança, que gosta da música, que foi professora de dança, das várias faces dela. Vamos falar um pouquinho da Eliane cooperada, cidadã forquilinhense, jornalista, perguntando sobre a tua visão hoje com relação à Coopera, com relação às iniciativas sociais, porque eu sei que como jornalista a gente gosta e acompanha essas iniciativas em prol da comunidade, com a tua visão da cooperativa. A gente sabe da credibilidade e da importância que é para a região sul, para o desenvolvimento da região sul, a Coopera já por ter a energia mais barata, a tarifa mais barata do Brasil. E a gente sabe o quanto isso é significativo para as empresas, por exemplo, que buscam atrativos para se instalar em determinadas regiões, em determinadas cidades. E a gente sabe o quanto a Coopera é importante nesse sentido, por ofertar uma energia de qualidade também. Então, as empresas, eu acredito que elas buscam atrativos e a energia é um dos principais atrativos para essa questão de se instalar. E isso é geração de emprego, é geração de renda para uma cidade, para uma região. Então, já só nesse campo, a gente já entende aí o tamanho que é a Coopera para a nossa região sul. Aí, quando a gente parte para as questões sociais, a gente sabe das muitas iniciativas da Coopera, contemplando a comunidade e contemplando os cooperados, assim, né? Então, eu vejo a Coopera com bons olhos, a Coopera como um importante instrumento também de serviços gratuitos que são ofertados para a população, além dessa questão toda da energia. O Espaço Integra Coopera, que a gente tem mais recente, né, inaugurado, e a gente sabe de todas as atividades, os serviços que são ofertados lá dentro, então isso é muito importante. Esse envolvimento, né, mostra que a Coopera não está só preocupada numa questão mais macro, mas pensa também numa questão mais de detalhes, pensando no cooperado, em cada um dos milhares de cooperados que tem na região. Então, esse olhar é legal, esse olhar direcionado também para a comunidade, para o cooperado que está ali, né, no dia a dia, atuando em Forquilinha, atuando em Nova Veneza, atuando em Criciúma. Então, a gente percebe, assim, essa importância, né, dessa proximidade que a Coopera tem com os seus cooperados. E mais recentemente, diversificando um pouco também os seus serviços com a Coopera Telecom, que fornece internet, planos de internet fibra ótica, e também com a Coopera Soluções Elétricas, que distribui materiais elétricos e vende materiais elétricos bem no centro de Forquilinha. A gente sempre menciona isso. E a geração, né? E a geração, a PCH Boa Vista, enfim, muito bom. Falamos sobre os investimentos da Coopera sempre em todo podcast que a gente tem a oportunidade, né, presidente? Olha, foi uma boa conversa para conhecer o outro lado da Eliane, alguns outros lados da Eliane que a gente não conhecia. Verdade. Que vão além da tela. E cada vez a gente se surpreende mais com a Eliane, né? É verdade. Positivamente. Que bom, que bom. Eu confesso que dá um certo nervoso, né? Tá desse lado aqui respondendo questionamentos. Normalmente sou eu quem faço os questionamentos. Já fiz quantas entrevistas com o presidente Rampinelli? Nem me lembro quantas, né? Mas foram várias, assim. Várias. E agora estar desse lado sendo questionada pelo presidente, pela Gi também, que é uma excelente jornalista também, né, profissional aqui da nossa região. A nossa região é muito boa, né, em fabricar bons jornalistas. Forquilinha, vários profissionais de lá também que acabaram indo pro mercado. Puxar a brasa pro nosso assado. Puxando pra Forquilinha. A nossa cidade de Forquilinha é um celeiro de talentos, né, presidente? É um verdade. celeiro. E assim, para o Brasil inteiro e o mundo inteiro tem pessoas que estudaram em Forquilinha e foram prestar serviço fora
e com grande sucesso, né? Verdade. Quando eu estava na Reconhecer isso. faculdade, em 2001, as pessoas perguntavam assim, tem energia lá em Forquilinha? Eu, assim, tenho a melhor energia. A mais barata. A mais barata. E é sério, eles faziam essa brincadeira, assim, por ser uma cidade pequena, do interior. Muitos não conheciam ainda, assim, né? E eu sempre tive orgulho, sabe, de dizer, eu nasci no Paraná, mas eu estou em Forquilinha há mais de 30 anos, então eu me considero de Forquilinha, cheguei com 9, 10 anos de idade, e eu nunca escondi, sabe, de onde eu sou, aonde eu moro. As pessoas até hoje me questionam assim, tu não mora em Criciúma? Porque parte da minha vida profissional foi em Criciúma, 10 anos de RBS, né? Agora já são quase 3 anos que eu estou na NDTV. Eu assim, não, nunca me mudei para Criciúma, nunca pensei, nada contra Criciúma, mas é porque eu amo muito Forquilinha. É uma cidade que me acolheu, é uma cidade onde eu pude crescer, onde eu pude conhecer, fazer amizades, né? Ter a minha família. Continuo morando ali pertinho do pai e da mãe ainda para manter os vínculos, os laços bem fortes. E eu tenho muito orgulho mesmo. Desde o tempo da faculdade, quando perguntava se tinha energia elétrica, e eu fazia questão de dizer que a gente tinha a Coopera. Muito bem. Que bom. Olha, Eliane, a gente só tem que agradecer o teu tempo, a tua dedicação em estar aqui dividindo a tua história no microfone com a gente, falando sobre jornalismo, sobre comunicação também, dividindo o conhecimento com as pessoas que nos acompanham e que não desconhecem os bastidores da notícia. Foi um papo leve e que a gente possa repeti-lo aqui algumas outras vezes. Ah, que ótimo. Te colocar do outro lado do microfone mais vezes, Eliane. Estou à disposição quando quiserem me convidar. Fiquei muito feliz com o convite de estar aqui com vocês, porque eu entendo o tamanho da Coopera, entendo essa proximidade que vocês estão criando por meio desse podcast. Assim, eu acho que é bem legal levar histórias de cooperados, né? Já ouvi várias histórias, já tiveram várias pessoas passando por esse microfone e fiquei muito lisonjeada de ser lembrada e ser convidada também para estar aqui com vocês, ser entrevistada por ti, Giovana, e também por você, presidente. Agradeço demais pelo convite, viu? E vou voltar. Se receber o convite, eu voltarei. Olha, viu? Isso aí. A deixa para o Obrigado, segundo. Eliane. A deixa para o segundo. Presidente, muito obrigada também por dividir mais essa edição com a gente. Muito obrigado, Giovana. Obrigado, Eliane. E muito obrigada a você, cooperado, que nos acompanhou até aqui. Se você gostou dessa história, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com pessoas que merecem receber essa informação. E muito em breve a gente volta aqui para esse microfone, para essa mesa, para dividir outras histórias com você. Obrigada pela sua atenção. Saudações cooperativistas e até a próxima.